Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Professor Diogo Comba. Já peço desde já para que você se inscreva no canal caso você não seja um inscrito ou inscrita ainda. Ative o sininho e deixe seu like aqui. Isso ajuda a fazer com que novos vídeos com essa qualidade gigantesca que você está acostumado aqui no canal cheguem sempre até você. E hoje a gente vai falar, sabe sobre o quê? Tchau, 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 tchau. Hoje a gente vai falar sobre folclore brasileiro. Quando a gente fala sobre folclore brasileiro, você pode estar estranhando nesse momento. Porque quando a gente fala sobre folclore brasileiro, muitas vezes a gente tem na mente algo ligado ao público infantil. Na escola, por exemplo, quando é que a gente fala sobre folclore? A gente fala quando a gente está lá no ensino infantil, no Fundamental 1. Quando chega perto do Fundamental 2, não se fala mais de folclore brasileiro. Quando a gente fala de folclore brasileiro, lógico, talvez algumas das primeiras figuras que venham à sua cabeça sejam Saci, Curupira, Puca e afins. Por que eu estou falando isso? Recentemente, a série brasileira Cidade Invisível da Netflix conseguiu colocar em pauta novamente o folclore brasileiro, só que com uma configuração totalmente diferente do que a gente está acostumado. O folclore brasileiro com seus mitos mais maduros, com configurações bem diferentes do usual. Por exemplo, a Cuca. A gente pensa na Cuca, a gente lembra daquela música de Ninaro, então a gente lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que a Cuca era uma jacaré ou jacaroa, né? Olha que eu acho que ela nem tomou a vacina, olha a piadinha aí. Lá na Cidade Invisível, lá na série Cidade Invisível, a Cuca tem uma ligação com uma borboleta, né? Uma transmutação, uma transformação em borboleta. O que a gente tem lá na série Cidade Invisível também? Tem o Saci, Curupira, Iara, Boto, e a gente observa todos esses seres vivendo na cidade. No caso, uma região aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro, uma região tanto quanto degradada da Lapa. A gente observa com isso como esses seres estão deslocados, marginalizados. Por quê? A floresta acabou. Se a gente for fazer um paralelo com o que acontece na realidade, olha só os incêndios na Amazônia, olha só os incêndios no Pantanal nos últimos anos. Tremendas agressões à natureza estão aumentando cada vez mais. Esses seres acabam indo para onde? Acabam indo para a cidade. Isso causa uma tremenda estranheza na gente, certo? Mas é muito legal que a série conseguiu botar o folclore brasileiro em pauta. A série ficou, inclusive, no top 10 de mais assistidas de mais de 10 países ao redor do mundo. E chegou a ficar entre as 8 séries mais assistidas na Netflix dos Estados Unidos. Tudum! A Netflix faz esse barulho assim, né? E o que acontece? Recentemente, hoje mesmo, eu vi uma reportagem no Globo Esporte falando sobre a seleção brasileira feminina de rugby. Para quem não sabe, rugby é aquele esporte com uma bola parecida com futebol americano. É tipo um pique-bandeira, mas que pode sair na porrada. Mais ou menos algo assim, né? Enfim, qual é o mascote, qual é o símbolo, qual é o apelido da seleção brasileira feminina de rugby? É a Iara. A Iara, aquele mito da sereia da cachoeira, mas que com uma versão totalmente nova que já já eu vou falar para vocês. E quais outros seres aparecem na série que são seres marcantes do folclore brasileiro? O Curupira. O que é o Curupira? Você deve lembrar daquela imagem do Curupira como uma criança com cabelo de fogo, de origem indígena, com os pés virados para trás, que é um protetor da natureza. Logo depois, outra figura bastante conhecida do folclore brasileiro é o Saci. É um menino negro com um gorrinho na cabeça que pula numa perna só, muitas vezes se movimenta num redemoinho, está sempre aprontando inúmeras travessuras e confusões tamanho família. Quase um personagem de filme da Sessão da Tarde. A gente tem também o Negrinho do Pastoreio. Qual é a história do Negrinho do Pastoreio? Teria sido uma criança, filha de escravos, que apanhou muito um dia de um senhor, acabou morrendo, mas o seu espírito ajuda viajantes perdidos pelas estradas do Brasil. É um mito que varia muito também, como eu já comentei. Todos esses seres do folclore brasileiro acabam tendo origens, acabam tendo histórias um tanto quanto flexíveis, visto que são de tradição oral, ou seja, vão sendo contados no boca a boca e muitas vezes isso vai se modificando. Outro ser do folclore brasileiro, muito conhecido, a mula sem cabeça. Qual é a história da mula sem cabeça? Uma mulher que um dia
teria seduzido um padre, daí foi castigada e se tornou aquele ser monstruoso de uma mula sem cabeça com fogo saindo assim. A Yara, que é o mascote, é o símbolo, é o apelido da seleção brasileira feminina de rugby, a história dela, que os jogadores da seleção contaram, é a seguinte: era uma guerreira de uma tribo indígena, muito forte, capaz de superar inclusive outros guerreiros da tribo. Um dia, dois guerreiros armaram uma espécie de emboscada para matar Yara, só que Yara que na verdade matou os dois. O pajé, como forma de criticar esse feito da Yara, fez o quê? A jogou em um rio e encarregou a natureza de dar um destino para ela. Qual destino a natureza acabou dando? Yara, lá da cachoeira, ou Yara, lá dos rios da Amazônia, acabou se tornando aquele ser que encanta pescadores, que encanta caçadores, que maltratam de algum modo a natureza, o ecossistema, e são castigados por ela. A gente tem várias representações da Yara. Uma dessas fotos que você deve estar vendo projetando aqui ou aqui, com símbolos que não são nada ligados ao universo infanto-juvenil. E por último, Caipora, que significa primo do Curupira, é um ser que também habita as florestas e tem toda essa questão com o nome da proteção às florestas, certo? Pode observar que muitas vezes ele anda acompanhado de um porco do mato, tal qual na imagem. É muito comum isso nos mitos do folclore brasileiro. A ligação com o quê? A ligação com a natureza, a ligação com a proteção à natureza. Não se tem muitos aqui, mas a gente tem outros mitos do folclore brasileiro, como o lobisomem, por exemplo, que muito provavelmente chegaram aqui junto com a colonização. Você já deve ter ouvido falar também do mito do boto que varia de região para região. Se você conhece algum outro, coloca aí nos comentários para a gente continuar conversando. Por que eu estou falando tudo isso? A próxima proposta de redação que eu vou passar para os meus alunos que devem estar assistindo a este vídeo, se você estiver assistindo aluno ou aluna querida, coloca aí presente, ou então coloca presunto, presidente, qualquer coisa assim. Quando eu era criança, eu adorava responder a chamada assim, presunto, presidente, era o subversivo. Vida louca, né? Mas, continuando, olha só isso. Qual é o tema de redação que eu vou passar para os meus alunos? Vou fazer uma espécie de combinação entre Harry Potter, na verdade, entre o spin-off de Harry Potter, o filme do Harry Potter sem Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Os alunos vão escrever um conto de narrativa fantástica, certo? Literatura fantástica, relatando o primeiro dia ou o primeiro ano na escola de magia e bruxaria de Castelo Bruxo, que é a escola também lá do universo de Harry Potter, mas que fica localizada onde? Na Amazônia. Olha só então, tempo, um dia ou um ano. Espaço, o caminho até a escola de magia e bruxaria Castelo Bruxo, que fica na Amazônia. Personagens, os alunos, os professores da escola. Se algum aluno me quiser colocar como professor, vou ficar muito agradecido. E qual é o enredo? Falar dessas descobertas, dessas primeiras experiências, e tudo isso vai ser muito legal. Mas, obrigatoriamente, colocando aí algum ser do folclore brasileiro, e a história vai ficar com certeza muito, muito, muito legal, certo? Como eu já comentei, sou professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.